Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. E hoje eu vou trabalhar um assunto, pessoal, do teu interesse, porque é claro, foi um pedido de vocês. Porque eu leio todos os comentáriozinhos que nós temos aí. Como é que é? Nem são tantos comentários assim. Mas mesmo assim são alguns comentários. O pessoal, tem alguém que gosta, né, velho? Bom, enfim. Muito bem, pessoal, olha só. Nós vamos trabalhar nada mais, nada menos, a pedidos aí nos comentários, com as medidas de dispersão. Nós vamos trabalhar com média aritmética simples novamente, revisar uma média aritmética, mas o que eu quero de vocês é como calcular o tal desvio médio, ou desvio absoluto médio, a famosa variância e, consequentemente, o famoso desvio padrão. Então, se você já gostou do assunto, já deixa o seu like aí, pessoal. Isso ajuda muito o nosso canal ao algoritmo do YouTube trabalhar para que ele possa enviar esta aula aí, enfim, distribuir esta aula aí para o maior número de alunos possível, ok? Então vamos nessa, me acompanhe até o final desta aula. Muito bem, pessoal, mas se eu perguntasse para você aí de casa o que seria o desvio absoluto médio ou simplesmente desvio médio, que eu estou representando pela letra D minúsculo, o que seria a variância, que eu estou representando pela letra V maiúscula, e o que seria o tal de desvio padrão, que eu vou representá-lo pela letra D maiúscula. Pessoal, vem cá. Eu já sei, a maioria de vocês que já viu essa parte de desvio, ou melhor, medidas de dispersão, desvio absoluto médio, variância e desvio padrão, já está pensando, lá vem o professor com aquelas várias formulazinhas que não tem como a gente memorizar para aplicarmos as tais fórmulas em uma determinada prova. É aí que eu peço para vocês me acompanharem, ficarem prestando bem atenção nas malandragens, ou seja, nas vavalandragens. Primeiro passo, eu gostaria que você entendesse isso aqui de uma maneira mais geral, sem falar em fórmulas. Primeiro passo, vamos supor que você tenha um conjunto de valores. Professor, que valores são esses? Vamos pegar aqui, pessoal, um conjunto de valores. Isso. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos esses valores e iremos representar este conjunto por um único elemento. Ou seja, como é que você representa um conjunto de elementos por um único elemento? Se esse único elemento for a tua média aritmética simples. Você vai pegar todos os valores. E que valores são esses, professor? Esses valores são alturas, são idades, são pesos, são notas, enfim, são valores quaisquer. Se eu somar todos os valores e dividir esta soma pelo total de elementos que eu estou somando, você calcula uma média aritmética simples. Vamos supor que a média aritmética simples seja este ponto que eu estou colocando para vocês. O que eu quero da aulinha de hoje é verificar esses valores do teu grupo, eles estão quão dispersos em relação à tua média? Eles estão quão afastados da tua média? Eu quero saber se esses valores estão mais próximos da média ou estão mais afastados da média. Eu quero calcular a medida de dispersão deste grupo de termos. Por isso, nós usamos uma das três medidas de dispersão que aparecem em prova para vocês. O desvio médio, a variância ou o desvio padrão. Agora, vamos trazer um exemplo e vamos brincar com isso aí, com fatos e aplicações no teu cotidiano. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, mas quando se fala em medidas de dispersão, tanto o desvio médio ou a variância ou o desvio padrão, existem sim fórmulas da tua matemática, mais precisamente fórmulas da tua estatística, que são fórmulas que quando o aluno lê, ele já nem tenta decorar porque ele sabe que não vai lembrar na hora da prova. O que eu quero de você, e me acompanhe até o final para isso, o que eu quero de vocês é que você saiba calcular qualquer uma das três medidas de dispersão sem a utilização das fórmulas. Eu quero que você entenda, e é isso que eu vou fazer na aula de hoje. Veja só, vamos supor que uma pessoa, vamos dar o nome a esta nossa protagonista, ou este nosso protagonista, eu vou chamá-la de Mari Claudinete. Vamos supor que Mari Claudinete, participando de um concurso, onde ela tinha que realizar 4 provas, uma de informática, uma de português, uma de matemática e uma de economia. E vamos supor, pessoal, suponhamos que as notas de Mari Claudinete sejam, respectivamente, 8,3 em informática, 7,5 em português, 8,7 em matemática, olha lá, 9,5 em economia. Quer dizer, onde ela foi pior é 7,5 em português, que é uma nota boa ainda, não é isso?
Agora veja comigo, eu quero saber qual foi o desvio médio das notas de Mari Claudinete. A primeira coisa, pessoal, independentemente de qual medida de dispersão você tem que calcular na hora da prova, você vai pegar o grupo de valores, no caso esses 4 valores, e obter a sua média aritmética simples. E nós já vimos em aulas anteriores, ainda, pessoal, desta playlist, se você não assistiu essas aulas, volta lá, como se calcula a média aritmética de 4 valores. Você vai somar os 4 valores, vamos chamar esta média aritmética de x barra. Você vai somar esses 4 valores e como você está somando 4 valores, você vai dividir esta soma exatamente pela quantidade de termos somados. Então, neste caso, eu vou dividir esta soma por 4. Quanto é que vai resultar a média aritmética desses 4 valores? Bom, você vai ter aqui, pessoal, 8,3. Eu já olhei para o 8,7, ó, porque eu peguei aquele 0,7 e coloquei aqui, deu um total de 9. Ok. Agora você vai ter 9 com 18, 9 com 8, perdão, vai dar um total de 17. Agora vamos pegar esse meio, vamos passar para lá, vai dar 10. Com 17 vai dar 27. Com este teu 7 que sobrou aqui, vai dar um total de 34. Então, na realidade, a minha média aritmética simples vai ser igual a 34 dividido por 4. Pessoal, na verdade, qualquer valor que você divide por 4, você quer pegar a metade da metade desse valor. Então, por exemplo, a metade de 34 é 17. A metade desta metade, a metade de 17 é a mesma coisa que 8,5. Então, em outras palavras, a média aritmética de Mari Claudinete corresponde a 8,5. Aqui está a média aritmética. Professor, mas até agora eu não entendi o que é o tal do desvio médio. Calma lá, relaxa, alonga, olha lá, espicha. Aqui. Alongou? Volta para cá então. Gente, agora eu vou pegar todas essas 4 notas de Mari Claudinete. Eu vou verificar o quanto essas notas desviaram em relação à tua média. Então você vai focar na média 8,5, vai olhar para a nota de informática e eu pergunto para vocês. De 8,3 para 8,5 houve um desvio, ou seja, há uma diferença. Qual é a diferença de 8,3 para 8,5? Vai me responder, professor, a diferença é 0,2. Isto, a nota de Mari Claudinete em informática desviou da média 0,3. Neste caso, desviou para menos, não é isso? Agora vem cá, se eu analisar a nota de português, de 7,5 para 8,5, desviou quanto da média? Desviou 1. Então vamos colocar aqui que o meu desvio foi de 1. E agora continua na mesma linha de raciocínio. 8,7 desviou quanto da tua média? 8,5. Desviou 0,2 mais uma vez. Agora 9,5 desviou quanto do 8,5? Desviou 1. Então, automaticamente falando, matematicamente para vocês, mas sem frescura, 0,2, 1, 0,2 e 1 novamente são os desvios de cada uma das notas em relação às médias. Eu vou repetir, são os desvios de cada uma das notas, de cada um dos elementos em relação à média. Mas se eu pegar esses 4 desvios e calcular a sua média aritmética, olha lá, vamos pegar o desvio 0,2, mais o desvio 1, mais o desvio 0,2, mais o desvio 1. Agora, se eu somar esses 4 desvios e dividir esta soma por 4, eu estou calculando a média aritmética dos desvios. Opa! Média aritmética dos desvios é o que nós chamamos de desvio médio. Então você acabou de calcular comigo o tal do desvio médio e eu não me lembro de ter aplicado nenhuma fórmula. Ok? Então você vai somar esses valores, vai dar 1,2 mais 1,2, vai dar um total de 2,4. E 2,4 dividido por 4, isso aqui vai ser igual a 0,6. Em outras palavras, o desvio médio das notas de Mari Claudinete corresponde a 0,6. Professor, a pergunta que não quer calar, em que diabos eu vou aplicar esse tal de desvio médio? Vamos supor, pessoal, que concorrendo a uma vaga para um determinado cargo de gerência, além de Mari Claudinete, você tivesse um outro conhecido dela, o tal de José Wanderson.
e as notas de José Wanderson em informática, português, matemática e economia fossem notas diferentes, mas a média final de José Wanderson também resultasse em 8,5. Então, qual dos dois eu escolheria? A Mari Claudinete com média 8,5 ou o tal de José Wanderson com média 8,5 também? Qual deles, professor? Bom, se eles tiverem a mesma média, eu teria que fazer o desvio médio das suas notas. Aquele que tiver o menor desvio, quanto mais próximo de zero, menor as notas dispersas, ou menos dispersão das notas em relação à sua média. E é esse que vai ser o escolhido, pois automaticamente é um candidato mais homogêneo, é um candidato mais regular que nós chamamos na matemática. Mas, professor, além do desvio médio, nós temos a tal de variância e desvio padrão. Tu queres saber variância e desvio padrão também sem fórmula? Ok? Então, prestou atenção aqui? Então vem comigo, porque é melzinho na chupeta. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, aqui eu estou no mesmo exemplo, porém, olha só, presta atenção na tela. Eu troquei ali o desvio médio por variância e desvio padrão. Nós já vamos matar a variância e, na sequência, eu já vou matar aí o tal do desvio padrão, porque esses dois são os campeões de audiência para vocês em termos de medidas de dispersão. Mas eu peguei exatamente o mesmo exemplo, Mari Claudinete com as mesmas notas em informática, português, matemática e economia. Eu somei as 4 notas, dividi por 4, obtive a média aritmética das notas de Mari Claudinete, 8,5. Eu comparei esta média com cada um dos termos acima, ou seja, eu peguei cada uma das notas e verifiquei o quanto essas notas estão dispersas em relação à média. E esses valores, 0,2, 1, 0,2 e 1 é o que nós chamamos de desvio por elemento, no caso, desvio por nota. Se nós somarmos os desvios e dividirmos pela quantidade de desvios que eu estou somando, dividirmos por 4, nós vamos obter o quê? Opa, aqui embaixo, nós vamos obter o quê? O tal do desvio médio. Professor, mas o senhor está repetindo, é isso? Eu estou repetindo, porque se você souber disso que eu fiz uma revisão aqui, para você encontrar a tal da variância e, consequentemente, o tal do desvio padrão, fica melzinho na chupeta. Olha só, você vai pegar cada um dos desvios acima, então compara as notas com a média, verifique o quanto cada nota está desviando dessa média. Só que ao invés de você somar os desvios e dividir esta soma por 4, você vai somar os quadrados desses desvios. Olha lá, vem. Então, isso aqui nós falando matematicamente para vocês, é a média aritmética dos desvios quadráticos. Não precisa falar bonito, né, velho? Basta você pegar os desvios, elevá-los cada um ao quadrado, somar esses 4 termos, dividido por 4, e esta média aritmética dos quadrados dos desvios é o que nós chamamos de variância, eu estou representando pela letra V. Então você vai ter 0,2 ao quadrado, olha lá, que dá 0,04, olha lá, mais 1 ao quadrado é 1, 0,04 novamente, e aqui vai dar 1 ao quadrado, dá 1 de novo, vai dar 2,08. E eu vou dividir esse cara por 4, resultando aproximadamente em 0,52. Então estou te informando que 0,52 é a variância das notas de Mari Claudinete em relação à média. Então, tu tens uma média 8,5 e as notas estão em torno dessa média. Elas estão variando, umas são mais do que 8,5, outras são menores que 8,5. Umas são mais, é complicado. Umas são maiores, outras são menores, ok? Umas são maiores, outras menores. E elas estão variando com uma variabilidade de 0,52. Tranquilinho? Agora, professor, está faltando o tal do desvio padrão que nós representaremos pela letra D. O desvio padrão, pessoal, é o único que exige um cálculozinho mais aprofundado, mas ao mesmo tempo mais rápido. O desvio padrão é nada mais, nada menos, deixa eu colocar aqui para vocês, que é a raiz quadrada da tal variância. Então, a minha variância deu 0,52. O desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada de 0,52. E a raiz quadrada de 0,52, vamos colocar para vocês. Faça aí, vá lá. Dá um pause. Quando é que vale raiz quadrada de 0,52? Aproximadamente 0,72. Então, você vai ter que o desvio padrão das notas de Mari Claudinete em relação à média é 0,72 aproximadamente. Tranquilo? Então, desvio médio, variância e desvio padrão, vocês têm condições, sim, de acertar na hora da prova, desde que você saiba fazer
não precisa aquela decoreba de fórmulas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez de mais uma aulinha aqui do nosso canal. E se você gostou, já deixa aquele joinha para dar aquela mão para o nosso canal aqui. Isso ajuda bastante, como eu falei no começo desta aula. E se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para que juntos possamos tornar a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. Um abraço e até a próxima!